né? Ô Grice, quando o Gomide mostrou aqui o início da leitura de jogo e tratava muito de um Adriano que é bom jogador, eu gosto, acho que é um bom jogador, o que falta é exatamente isso, para ele ser mais completo, o Adriano avançar um pouco mais. A gente fala, vocês falam pisar na área do adversário. Esse é um dos problemas do Adriano? Acho que sim, Everton. Ter um pouco mais de coragem, né? Quando o time tem a bola, às vezes é algo que falta ao Cruzeiro. Depende muito do treinador também, né? Do que o treinador pede, do que o treinador gosta e depende um pouco da característica. O Cruzeiro já há algum tempo ele tem sofrido com isso, né, Everton? Ele tem ali no setor de meio campo, já aí há 2, 3 anos, ou se a gente puxar pela memória até um pouco mais, porque era uma crítica desde os tempos lá do Mano Menezes no Cruzeiro, que era de ter no meio campo ou jogadores que ficavam muito atrás e que participavam um pouco das ações ofensivas, né? Pisar pouco na área, fazer pouco gol, chegar pouco para finalizar, romper pouco a última linha do adversário. Ou ele tinha jogadores que faziam muito isso, mas não conseguiam contribuir sem a bola, né? Não conseguiam retornar rápido, fechar espaço, cumprir linha. Isso tem sido um problema já de longo prazo no Cruzeiro, né? E aí talvez o Luxemburgo possa encontrar em alguns jogadores desse elenco esse tipo de característica, né? Ele chegou a tentar com o Giovani, fazendo essa função ali de um segundo volante. A gente sabe das dificuldades, inclusive físicas, que o Giovani tem, né? De não conseguir jogar com a mesma intensidade todos os jogos, o jogo inteiro. E aí, quem sabe agora pode fazer esse teste com o Marco Antônio. Eu falei aqui, né? Melhora muito o comportamento do time com a bola quando o Marco Antônio joga, mas ficou bem fragilizado para defender por conta da presença dele ali também. Encontrar esse meio termo de achar um jogador que possa ajudar muito sem a bola, de pisar um pouco mais na área, de participar com mais de coragem, quando o time tiver a bola para atacar, mas que consiga defender também, é algo que pode mudar aí a qualidade desse setor de meio campo do Cruzeiro. Eu acho que o papel do Marco Antônio, e aí o Gris falando que para se defender o time fica um pouco mais vulnerável com a presença do Marco Antônio, aí precisa ter, obviamente, o desempenho, aliás, precisa ter o apoio dos demais jogadores também, né? Eu não acho que talvez o problema, e eu vou perguntar ao CJ agora, ter o Marco Antônio e ter o Adriano chega a ser um problema? Ou a dupla ideal é exatamente essa? Daqui a pouco o CJ fala, deixa eu só mandar um abraço primeiro aqui para o Alessandro Viana, da cidade de Cláudio. Alô, Cláudio, lá no centro-oeste de Minas, próximo a Divinópolis. Beijo para vocês aí de Cláudio, muito obrigado pela audiência. 100% donos da bola, Alessandro Viana, lá de Cláudio, sempre ligado conosco aqui. Obrigado, mandou mensagem para o Gris. Diz que lá em Cláudio todo mundo se liga aqui nos donos da bola. Um abraço para grande Cláudio, lá no centro-oeste de Minas. É um problema para você? O Gris acha que com o Marco Antônio você ganha quando tem a bola, mas perde quando não tem. Você fica mais vulnerável à parte defensiva. Você manteria o Marco Antônio e pediria mais apoio de todos que circundam o Marco Antônio? A dupla, para formar a dupla ideal, é o Adriano mesmo, o companheiro dele, um dos companheiros de meio campo? Como é que você montaria? Com ou sem o Marco Antônio? Para mim, o Marco Antônio é titular desse time. Eu também. Essa leitura do Gomide, muito legal. Dá para a gente diagnosticar duas coisas assim, que merecem destaque. A primeira é que realmente é um pasto o campo de Sete Lagoas. É impressionante o toque. Quando o Gomide foi selecionando as imagens ali, foi mostrando as imagens do toque de bola, a bola viva, ela não consegue rolar. Sabe, grudada no gramado, totalmente no horizontal, ela vem viva. Isso é péssimo para um time que precisa tocar rápido a bola e que tem mais toque de bola, tem jogadores mais técnicos. O Marco Antônio é um jogador técnico. Então, num gramado vivo desse aí, que a bola fica o tempo inteiro viva, difícil demais de dominar. Acho que recuaram a bola para o Brock lá, até ele pisar na bola, ajeitar a bola, você perde tempo, o outro time encaixota a marcação. Então, é muito ruim o gramado, muito ruim mesmo. E olha que melhorou. A outra coisa, muito dessa leitura do Gomide, o Everton, vai ao encontro da coletiva do Luxemburgo, pós-jogo, falando do Marco Antônio, que não é jogador de beirada, que não é jogador de canto, que não é um jogador da amplitude, mas assim da profundidade que o Gomide acabou de trazer. É um jogador que joga de trás para frente, joga de frente para o gol, joga achando os jogadores do lado do campo, nessa visão periférica, ou achando esses jogadores dentro da área, além de pisar na área. Com relação a jogar sem bola e marcação, você pode ter ele, o Adriano, e aí compor com outros jogadores que fazem essa recomposição, essa marcação lá na frente, Bruno José, não colocar o Sobis,
Mas ele também, Everton, pode jogar com o Rômulo, ou com o Ariel Cabral, ou com o Flávio, ou com o Lucas Ventura, fazendo às vezes do Marcinho, fazendo às vezes do Giovani ou do Claudinho. Ele pode jogar um pouco mais avançado. Você pode jogar com o Adriano e Flávio, por exemplo, ou Adriano e Lucas Ventura, Cabral, Rômulo, junto com o Marco Antônio, dando um pouco de liberdade para ele jogar nesse terço final, encostando mais no centroavante. Quem vai gostar muito de jogar com o Marco Antônio é o Marcelo Moreno. Um centroavante como o Marcelo Moreno, que tem essa capacidade de se movimentar, sair da área, recebe de costas para o gol e tem a facilidade em definir, acho que para o Marcelo Moreno, um Marco Antônio no time faz muita diferença. Quando você tem, Gomide, Marco Antônio, Adriano, Rômulo, Marcelo Moreno, te preocupa a questão da marcação com esses jogadores em campo? Ô Everton, faltou pontuar ali, né? É que nós não estamos ali dentro do dia a dia, né? Muitas vezes a gente faz uma análise que não quer dizer que é o certo, né? É o que a gente interpreta, mas pode ser uma recomendação do Luxemburgo, né? Falar assim, ó, eu não quero que vocês volantes pisem na área, porque se a gente perder a bola, são vocês que vão dar o primeiro combate ali e vão inibir o contra-ataque do adversário, né? Para ter tempo dos demais conseguirem voltar e o Cruzeiro se recompor. Só que contra times que jogam especialmente fechados, Everton, se alguém não sair mais ou menos do script, né, do padrão, dificilmente você vai gerar uma chance com qualidade. Não precisa ser a todo momento no jogo, mas tiveram oportunidades ali, como a gente mostrou, que dava para romper mais as costas da marcação, dava para gerar mais dúvida no adversário. Fazer uma hora ou outra. E isso tem uma combinação entre os próprios atletas, por exemplo, se o Adriano está tentando pisar mais na área, se o Rômulo está tentando pisar mais na área, um dos laterais segurarem mais, né? E aí geralmente faz um balanço ali defensivo que fala, né, de 4 jogadores, os 2 zagueiros e o Cruzeiro fazendo o balanço com os 2 volantes à frente dos 2 zagueiros. Você pode trocar um volante por um lateral, para o outro lateral ser o elemento de surpresa, rompendo essa janela entre o zagueiro e o lateral do adversário, como fez o Marco Antônio nesse lance, né, Everton? Veio lá de trás, abriu a bola na direita no primeiro lance e gerou o cruzamento. O segundo começou num lateral, mas também tocou a bola e rompeu as costas da marcação, não ficou parado, porque isso aí já gera uma dúvida na marcação e gera mais uma opção dentro da área para finalização. Mas como a gente não está no dia a dia, a gente não sabe se é uma orientação do Luxemburgo para os jogadores também. Mas eu acho que é adaptável, Everton, especialmente contra times que vão se defender muito próximo do próprio gol. Gris, eu vou ter que ainda seguir nessa linha com você. Esse jogador, porque não são jogadores e muita marcação, te incomoda? Pegar um adversário com um pouco mais de força. Você ter Marcelo Moreno, Rômulo, você ter Marco Antônio, que você critica exatamente esse ponto dele. E eu não sei se você considera o Adriano um bom marcador. Com esses jogadores em campo, você acha que o Cruzeiro fica prejudicado sem a bola? Vai depender muito do momento do jogo e do adversário, né? Eu acho que o Cruzeiro vai encontrar daqui em diante mais vezes o cenário dos adversários se fechando mais atrás e esperando, né? Por uma série de fatores. Primeiro porque os adversários estão vendo o Cruzeiro reagir na competição, o Cruzeiro ganhar corpo, começar a ganhar mais jogos e naturalmente isso aumenta a preocupação deles. E segundo porque os adversários vão percebendo que a margem de erro do Cruzeiro está muito pequena, né? Que a gente tem falado aqui na tabela, que o Cruzeiro vai ter que se arriscar. Então vamos esperar um pouco mais atrás para tentar contra-atacar. E aí pode ser um cenário que você possa ter um jogador, por exemplo, mais vezes como o Marco Antônio, para fazer o time correr mais riscos mesmo, quando tiver com a bola no pé. Eu ainda acho que o Marco Antônio não está pronto para ser titular do Cruzeiro. Que isso? Que pessimismo! Aí sabe o que acontece, meu povo querido de casa? Se é um jogador como o Marco Antônio, vestindo a camisa do Fluminense, do Santos, cara, craque. Mas precisa jogar, Mas quando é no Cruzeiro aqui... Aliás, falando em precisa jogar... Precisava estar jogando desde o ano passado, inclusive. Aliás, isso de precisar jogar... Um grande jogar... desperdício de tempo para o Cruzeiro. É isso aí que eu queria falar. Estava hoje batendo um papo com o Bené, o homem dos telhados. O melhor telhadeiro que tem no mundo é o Bené. Está mexendo lá na minha casa. O Bené, eu estava falando com o Bené. Bené, sabe o que é o problema? O Cruzeiro, nesses anos que está na Série B, contratou jogadores muito experientes e virou o quê?
Porque quando é lá no Flu, no Vasco, no Botafogo, lá no Santos, a gente fala assim, não, mas quando há necessidade, coloca porque há necessidade. E aí revela. Revela não é no planejamento, revela muito na necessidade. O Cruzeiro tem necessidade e não revela. Um exemplo para mim. Que coisa estranha isso, cara. O Cruzeiro tem necessidade e não revela. Aí quando vem o Marco Antônio pro campo, você fala que ele não está pronto. Eu parei. Everton, eu vou dar um exemplo assim, claro, né? Por exemplo, tá retornando agora aos treinos um jogador que eu gosto muito, sei que não vive mais a melhor fase da carreira, muito longe disso, mas que eu gosto muito, que é o Ariel Cabral, que para mim tem algumas características parecidas com o Marco Antônio, outras diferentes, assim. Mas que é um jogador que já não tem mais aquele poder de marcação e tudo mais, e que é um jogador que enxerga bem o jogo, que consegue... Ariel Cabral. Ah, tá. E que está voltando agora de lesão. E eu não acho que justifica, nesse momento, por exemplo, você dar mais minutos ao Ariel Cabral do que ao Marco Antônio. Ah, então você está concordando comigo. Outro jogador, por exemplo, que tinha que ter jogado muito mais desde o ano passado e que não jogou é o Thiago, que também acho que não está pronto para ser titular do Cruzeiro. O cara precisa entregar para ele e falar assim, agora você é o 9 aí, vai ser o titular até o final do campeonato. Não é. Mas se tivesse jogado muito mais do ano passado, tivesse tido mais paciência, mais minutos, talvez estaria hoje num estágio um pouco melhor. Assim, para fazer essa função. Está à frente do Sobs. E se ele vai entrando, por exemplo, na vaga até do Marcelo Moreno e vai resolvendo, daqui a pouco muda tudo. Mas é isso, exatamente. E aos poucos mudando. É o que eu acho que precisa acontecer com o Marco Antônio. Ele tá começando. O Marco Antônio fez 4 jogos no ano, na temporada. Ele tem 4 jogos. Mas tá rendendo, Cris. Calma. Vem cá. Eu tenho antipatia da imprensa marrom. Antipatia. Ai, papai.